Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Black Belt, o podcast mais faixa preta do momento. Meu nome é David, tô aqui junto com meu amigo Henrique. Tudo certo, meu amigo? Sempre certo. Meu mano, prazer camarada. estar com você mais uma vez. Esse podcast é patrocinado pelo Grupo Aliança, né? Não vamos deixar no esquecimento. E hoje a gente tá conversando com um cara que a gente ama muito, né? Um cara que... Tava falando com ele agora há pouco, ele já me ensinou demais. Um cara realmente brabo e tem muito pra passar pra todo mundo. Helder Tesolim. Seja bem-vindo, mano. Obrigado, que orgulho, hein? Você viu? DVD e Henrique. Você viu onde a gente os chegou? Meus meninos. Aí você entrega a idade já. Eu jamais vou esquecer o dia que eu conheci vocês. Então fala, já que você lembra. Foi jogando bola. Comecei a namorar com a Laís. E aí a Laís falou, os meninos jogam futebol lá na capela à noite. E aí eu falei, eu vou jogar bola com esses meninos pra saber se eles jogam bola mesmo. Vamos ver quem é. Qual é que é? E aí cheguei lá, estavam vocês dois, o Elaman também tava. E aí o papai arrebentou e aí os meninos já grudaram em mim e falaram, esse cara é diferente. O pior é que o cara chegou numa marra, bicho. Você lembra disso? Passado de jogador, né? Eu lembro que ele tava com a camisa do Real Salt Lake. Nossa. Eu tenho essa camisa Você até tem? hoje, tenho. Hoje ela serve, né? Certo. Por um bom período ela não tava servindo, mas eu guardei. Tava top aqui, né? Mano, chegou Papateta. trombando em todo mundo, querendo mostrar serviço pra Laís, né? No jogo, com certeza. Isso aí valida o relacionamento, né? Sim, cara, mas foi bom demais. Eu lembro exatamente desse dia também. Eu lembro de levar umas trombadas sinistras, porque eu ainda tava fino, né? Ainda tava, sei lá, 15 anos, sei lá, uma coisa por assim. aí. Por aí. E o cara chegava como? Caramba, vai fazer 15 anos. Vai isso. fazer 15 anos, cara. Você tinha quantos anos? 20, né? 21, 22. Que louco. Caramba, meu. Bons tempos, saudade demais. Bom ter você na mesa com a gente. Mas, cara, mesmo a gente... né, eu tô falando por mim, tá? Mesmo a gente já se conhecendo há tanto tempo, eu acho que eu nunca sentei com você pra trocar uma ideia como a gente vai trocar hoje. Forte, hein? Deu até um certo Arrepiou. medo do que você tava planejando. Porque, assim, É uma entrevista? pode ser Eclesiástica? uma sabatina, mas eu queria saber pra gente começar assim, só pra todo mundo entender mais ou menos quem é o Helder. Quem é você? De onde você veio? Onde você nasceu? Como é que foi a tua infância aí? Começo da tua vida? Até você conhecer a gente ali, né? Que foi ali no final da adolescência, né? Legal. Primeiro eu quero falar que eu tô feliz da vida. Tô no momento... Ontem fui campeão brasileiro. Nossa, Meu time tá ganhando tudo. Verdade, né, bicho? Amanhã é meu aniversário. Então eu tô num momento bem feliz. Top. Mas falar um pouquinho sobre o Helder, é difícil falar sobre você mesmo, né? Mas eu vim de uma família humilde que me ensinou desde pequeno a importância do trabalho. Meus pais sempre trabalharam muito. E minha mãe conheceu a igreja quando eu era nem nascido, né? Quando ela era adolescente. E tá aí o motivo porque meu nome é Helder. Vocês sabem, mas é legal explicar. Minha mãe, quando se encontrou com meu pai e começaram a namorar, meu pai era católico e ele não gostava da igreja. E minha mãe achava que o filho dela nunca seria um missionário, nunca seria um Helder. E aí, quando ela engravidou de mim, ela pediu pro meu pai e falou, posso colocar o nome dele de Helder, já que eu nunca vou ter um filho missionário? E aí colocou meu nome de Helder. E quando eu tava com 7 anos, meu pai resolveu se batizar. E se batizou ele, meus 2 irmãos. Depois eu, com 8 anos, tive o privilégio de ser batizado pelo meu pai. E fui criado numa família trabalhadora, honesta. Aqui em São Paulo mesmo? Desculpa. Em Santo André. Santo André. A gente sempre morou em Santo André. E quando completei 19 anos, eu tive a oportunidade de ser um missionário, né? E aí na missão, as pessoas me perguntavam, qual é o seu nome? Eu falava, Helder. Para de ser chato, para de ser besta. Todo mundo fala o nome verdadeiro, por que você não quer falar? E aí eu falava, vamos fazer o seguinte... Se eu provar que meu nome é Helder, você me dá uma caixa de chocolate. Ô, louco, meu.
E aí, nessa brincadeira, eu comecei a engordar porque eu ganhava caixa de chocolate. Vendedorzaço, né, mano? Vendedorzaço. Ó, mas só pra quem Não é do meio? não é do meio, né? Helder é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Isso. né? Nós somos. E eu também. E não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas é aqueles dois rapazes que ficam andando na rua, né? Com a Plaqueta preta, todo camisa engomadinho, camisa e a plaquinha preta, né? É isso, só pra colocar no mesmo pé, pra todo E mundo nós saber o que é um chamamos ele de missionário. Elder, e o Elder era o Elder. E antes da missão, eu sempre fui um menino que muito arteiro. Eu sempre aprontei muito, dei muito trabalho para meus pais. Eu sempre me machuquei, ia ao hospital, todo mês eu ia para o hospital. Só na testa tenho 3 cicatrizes no Aqui, ó, braço. dá pra ver nitidamente. Uma vez eu tava brincando de cada macaco no seu galho. Que é alguém dá um grito, aí você tem que se pendurar em algum lugar. E aí eu fui e me pendurei num portão. E nesse portão tinha lança. E aí tava chovendo, eu escorreguei e meu braço ficou assim, Nossa, isso aí. preso numa lança de portão. E eu fiquei assim. Nossa, velho. E aí eu gritei, e eu Ah, lembro que até agonia, hoje mano. que meu grito Tá foi maluco. tão alto, que meu pai saiu correndo e chegou lá e viu aquela cena. Desmaiou. E aí me tirou assim da lança e me levou pro hospital. E o médico falou, por causa de 1 centímetro, seu filho não teve que amputar o braço, porque ia pegar uma veia importante e tal. Então, desde moleque, eu sempre fui muito arteiro, eu sempre aprontei bastante. Mas também sempre gostei de conquistar as minhas coisas. Minha bicicleta, meu videogame, meus negócios, eu sempre fazia rolo com os amigos. Então, eu sempre fui desenrolado também. Mas eram uns rolo honesto ou era um rolo igual com as pessoas lá que você falava? Tinha de tudo. Quando eu via que o moleque era meio sonso assim, eu dava uma bicicleta podre e pegava uma bicicleta boa. Não, brincadeira, mas eu sempre tive esse lado brincalhão, arteiro, extrovertido, e eu levo até hoje isso. Eu acho que a vida precisa ser engraçada. Se a vida estiver triste, alguma coisa está errada. Uma coisa que eu conheço bem do Elder, e é uma característica que você tem, e que provavelmente você trouxe isso da sua infância. Você é um cara totalmente autêntico. Totalmente. Em todas as coisas que você faz, é muito fácil de perceber quando o Elder tá no meio. A gente fez faculdade junto, e todos os trabalhos que a gente fez junto, nem todos concluídos, mas começados, sempre quando o trabalho tinha o Elder, tinha uma pegada diferente. Tinha o seu tempero ali no meio. E provavelmente foi porque você era um moleque arteiro, porque você era o cara que era desinibido, que tinha coragem pra caramba pra fazer as coisas. Isso em todas as coisas. Eu acho isso muito louco. Quando a pessoa ela é tão autêntica, ela tem um tempero tão dela, que, cara, é impossível você estar no ambiente e as pessoas não saberem que você tá. Diferente daquelas pessoas que não têm, que são mais pra dentro, assim, mais convencionais. Eu acho que você é um cara diferente. Acho animal isso. Desde a da época da faculdade que a gente teve a oportunidade de estudar junto, eu sempre achei isso. Esse temperinho do Elder era diferente. Caramba, ele já falou isso pra você? Não, Então primeira toma. vez. Ah, que aqui é o Então momento da gente toma. abrir as coisas, né? Caramba, velho, que lindo, hein? Eu lembro da faculdade, cara, dessa época de vocês lá. Eu lembro da tua formatura, cara. Foi em Taubaté? Não, Não, Ibiú, foi Ibiúna. Ibiú, né? Eu lembro que foi um rolê, assim. É, eu não me foi no formei interior, junto, foi né? num salão lá no interior. Eu não me formei junto, A né? gente entrou com, acho que com um convite só. Cara, Nós dois entramos com um convite. é que era uma grande faculdade, né? Faculdade bem renomada do estado, assim. Cara, mas você comentou aí do teu pai, né? Eu observo a tua relação com os teus filhos e, pra mim, a gente sempre conversa sobre isso, que o que a gente é hoje como pai, né? Nós 3 somos pais. Você foi primeiro, né? Mas o que a gente é hoje é justamente o que a gente trouxe do nosso próprio pai, né? Da relação que vocês tiveram. Como que era a relação com teu pai desde a infância lá que ele estava te socorrendo para você não morrer, até quando você começou a pensar mais por si, né? Na adolescência ali, o começo da fase adulta. Falar do meu pai é Não difícil chora, tá? pra mim, porque a minha relação com o meu velho, ela é muito forte, né? Meu pai, ele tem uma importância de super-herói na minha vida, assim. Eu sempre enxerguei meu pai como o bom em tudo, como o meu salva-vidas em tudo, e eu sempre quis ser como ele. Então eu tenho um costume desde pequeno de escrever cartas pro meu pai.
E eu sempre encerro minhas cartas para ele dizendo, quando eu crescer, eu quero ser igual você. E isso é do fundo do meu coração, assim. Meu pai, ele por ser da aeronáutica, ele é linha dura. Então, ele sempre nos ensinou através do exemplo. Meu pai sempre faz e a gente vê o que ele está fazendo e ele não fala, ele faz. E isso para mim é fundamental, do que ter um líder que ensina muitas coisas boas, mas na prática não faz. Meu pai é totalmente ao contrário. Então ele é meu herói, meu amigo. Todas as vezes que o bicho tá pegando pro meu lado, é para ele que eu ligo, é para ele que eu choro, é para ele que me socorre. Agora, por coincidência, vindo para cá, ele me ligou dizendo: "Oh, amanhã vai ficar mais velho, tá precisando de alguma coisa?" Eu falei: "Não, pai. Legal. Tá na hora do Elder cuidar do velho. E não do velho cuidar do Elder." Então, eu tenho essa cobrança dentro de mim, de poder cuidar dos meus pais agora, na velhice deles. Eu quero proporcionar para eles tudo que eles proporcionaram para mim. Então, esse é meu maior objetivo hoje, de conseguir dar a vida boa que meus pais merecem ter. E eu vou conseguir. Que insano. Cara, eu tô pensando aqui, né? Hoje em dia tá saindo de moda, né? Os filhos, principalmente os filhos, terem esse orgulho do pai. Hoje parece que entrou na moda ser o pai que foi lá comprar cigarro e nunca mais voltou. Na verdade é o que mais acontece, né? Acontece muito. Ou do pai ser aquele cara que também pouco fez ou pouco faz e é extremamente distante. E eu tava pensando aqui enquanto você tava falando e, meu, seu olho brilhando, velho, falando do seu pai. Isso é muito... Cara, isso É bonito de ver. Lógico, É uma a gente ligação pai. que nós temos, assim, que é muito forte. Muito forte. Meu pai, ele esteve em todos os momentos importantes da minha vida. Ele me buscou na missão, trabalhou comigo durante uma semana na missão, como meu companheiro. Ele foi até lá. Ele foi Foi até lá, onde? de surpresa, Foi não onde imaginava. Eu estava numa cidade chamada Souza, que é 600 quilômetros de João Pessoa. Nossa. E ele chegou do nada lá, eu tava andando na rua, e aí meu presidente de missão estacionou o carro assim, e eu, ai caramba, o que aconteceu? Presidente de Já missão achou que aqui. tinha feito coisa E errada. aí o presidente saiu do carro abrindo a porta assim, Tesourinho, preciso falar com você agora. E aí de repente meu pai sai do porta-malas do carro do presidente, e aí eu olho pra ele assim, a gente se abraça, começa a chorar. Então, sempre quando eu precisei, meu pai estava lá presente, e isso não tem preço. Então, é um conselho que eu dou para todos os filhos. Amem seus pais. Meu pai perdeu o pai dele muito cedo. Tinha 59 anos de idade quando meu avô faleceu. E eu não quero perder meu pai. E eu vou cuidar dele, porque eu quero ficar com ele por muito e muito tempo. Você concorda que com aquela frase que a gente aprende a ser filho depois que a gente se torna pai? Ah, sem dúvida. O Enzo mudou a minha vida, né? Eu tenho até os amigos que falam assim, pô, você só fala do Enzo e a Thaís, porque a Tatá é meu xodó, assim, a Tatá é minha princesinha e é pequenininha, e ela... Mas o Enzo, como o primogênito mais velho, ele fez a minha vida, assim, virar de ponta cabeça, assim. Eu sou apaixonado por ele, eu tenho orgulho dele, eu tenho uma proteção por ele, assim, gigantesca. Domingo passado, na votação, eu fui levar a Laís até a escola que ela vota, lá em São Paulo, né? Uhum. E ela falou assim, nossa, sabe essa rua aqui? Eu descia de skate aqui. E aí, no final da rua, era uma avenida, assim, lá em Pinheiros, que é mó movimentada. E eu falei, amor, Como assim? como assim você descia de Passava skate aqui? batidona. E a avenida lá embaixo? Ela, minha mãe deixava, falava, você teria coragem de deixar o Enzo hoje andar de skate numa avenida dessa, com 14 quilos? Ela, de jeito nenhum. Então, assim, as coisas mudam muito, assim. E por coincidência também, eu não sei se vocês viram o stories que eu postei essa semana, de um texto que fala que a gente está perdendo nossos filhos no quarto. E se você parar para refletir esse texto, ele fala que na nossa geração, a gente ficava na rua e brincava. E hoje em dia os nossos filhos estão dentro dos quartos, com fone de ouvido, e
a gente não sabe o que acontece lá dentro, a gente não sabe o que eles estão ouvindo, e eles estão sendo ensinados coisas que a gente não está vendo. Então dá aquela falsa sensação de que meu filho tá na minha casa, tá no quarto, eu tô cuidando dele. Mas não. Não tá. O mundo tá tomando conta dos nossos filhos, e isso me preocupa muito. Então, assim, a Laís sempre fala, atividades salutares. Então, qual foi a última vez que você pegou o seu filho e leu um livro com ele? Qual foi a última vez que você ficou petecando futebol ou jogando basquete com o seu filho quando você chegou do trabalho em casa? Qual foi a última vez que você pegou seu filho e pegou a bicicleta e falou, filho, vamos para uma trilha, eu e você e mais ninguém? E isso faz total diferença. Isso muda a vida dos nossos filhos. E eu tô me esforçando para tentar ser um melhor pai como o meu pai foi para mim. O Helder, cara, você deu uma série de exemplos de atividades, principalmente as ligadas do pai com o filho, né? E coincidentemente os 3 têm filhos homens aqui, né? Você é o que tem a menina também. Você acha que a influência que seu pai teve por não ter se separado, por ter ficado com a sua mãe, por você ter sido criado com seu pai, teria sido uma vida diferente para você se seu pai não estivesse lá? Por exemplo, tem, sei lá quantas milhares de pessoas que o pai vai embora, some, não assume. Qual impacto você acha que isso gera na criação dos filhos, das filhas, se isso tem diferença do filho homem para a filha mulher? Como você acha que seria a sua família se tivesse a ausência do pai? Muito se fala da importância da mãe. E eu não tiro nenhum ponto disso. Eu acredito piamente que as mães são fundamentais. Mas pouco se fala da importância de um pai na vida de um filho. E o pai, ele tem uma importância gigantesca na formação do caráter desse filho. Então, um pai que dá um exemplo, um pai trabalhador, um pai que ama a sua esposa. Eu nunca vou esquecer que na missão eu tive um companheiro chamado Elder Torup, um americano. Ele chegou para mim e falou assim, Tesolim, eu nunca vi meus pais brigarem. Aí eu olhei para ele, falei, não é possível. Discutindo assim, Tesolim, eu nunca vi meus pais brigarem na minha frente. Eu tenho certeza que no quarto lá, isolados, eles tiveram as suas discussões, as suas conversas, mas na minha frente dos meus irmãos eu nunca vi. E isso eu tomei de exemplo para mim. Então, quando eu casei com a Laís, eu falei, na frente dos meus filhos, eles não vão ver eu brigando. Porque eu acredito muito nessa questão do exemplo. Não adianta você falar, você precisa mostrar. E o seu filho vendo você gritar com a sua esposa, brigar, perder o controle, ele vai ver aquilo e vai falar assim, aquilo é normal. É assim que tem que ser. Assim que tem que ser. O homem pode gritar com a mulher. O homem pode fazer isso com a mulher. E não pode. Então nós temos uma importância muito grande na educação nossos filhos, dessa nova geração, de mostrar para eles que nós somos diferentes. Isso eu acredito. Irado. Eu vejo o Helder fazendo muito um exercício com o Enzo. Isso desde sempre. Eu lembro quando você contou que você ia ter o Enzo, há bons anos atrás. E o que eu acho uma das coisas mais legais, isso são visíveis, né? As coisas que você faz nos bastidores com seu filho não dá pra ver. Mas o que é visível, você não é aquele pai, o pai online ali. Você é o pai que vai e leva pro futebol, e leva pra andar de skate, leva pra arrumar o carro, e leva pra fazer atividades que eu considero são atividades de homem. Atividades masculinas mesmo. Então você vê o moleque, é um moleque mesmo. Não é aquela criança que você toca e você acha que ela vai quebrar. É um moleque, vai, pula os negócios e quebra as coisas, e corre, e chuta a bola. O menino é 220 toda hora. E dá pra ver que isso é reflexo totalmente seu. Totalmente. E eu vejo muitos pais fazendo um movimento contrário, que é o filho gerenciado no quarto ali. É o filho do tablet, fica lá, digital, é o filho que ensina pra você como que mexe nas coisas eletrônicas, mas é o filho que nunca raspou o joelho. E é frágil. Qualquer coisa já começa a desmanchar. Pô, seu pai foi militar. Foi. Cara, é uma linha de crescimento, né? Seu pai passou pra você uma rigidez que a vida com certeza te cobrou e você estava mais preparado. Você tá passando pro Enzo uma força, uma estabilidade emocional, física, que a vida lá na frente vai cobrar pra ele e vai ser de boa. Mas tudo isso porque você tá ensinando seu filho homem a ser homem.
E ser homem tá ficando fora de moda. Você tem que ser... Ah, não, tem que ser bonzinho, você tem que ser dócil. E você tá criando um homem-homem. Acho isso muito legal. Você falou um negócio e eu fiquei imaginando, porque assim, a nossa adolescência foi no começo dos anos 2000 ali, né? A gente tava ali no meio da adolescência, lá pra 2007, 2008. E naquela época a internet já tava embaçado, né? Você lembra? Já começou... Claro. Eu lembro que de várias discussões, às vezes, que eu tinha com a minha mãe por causa de uso de tecnologia, de computador e tudo mais. Eu imagino, assim, eu fico às vezes até preocupado, porque o Joaquim hoje, meu filho, ele vai fazer 5 anos. Eu fico imaginando daqui 10 anos, quando ele tiver a minha idade, quando minha mãe tava brigando lá comigo, sabe? Como o negócio vai estar daqui 10 anos, no ritmo que a gente tá indo, sabe? Como que você vê isso? Porque daqui 10 anos o Theo também vai ter quanto? Mesma idade. Mesma idade, Vai ter 15. nasceram quase ali. O Enzo e a sua filha vão ter quantos? 20. Então, imagina só. Mas o que é interessante nisso é que, independente da faixa de tempo que as pessoas nasçam, os valores eles são imutáveis. Pode passar 20 anos, 30 anos, 50 anos, os valores são os mesmos. O período de tempo é diferente, a tecnologia evolui, os cuidados mudam, mas os valores são os mesmos. Os valores que você ensinou para o seu filho são os valores que seu pai passou para você há anos atrás. E que provavelmente ele aprendeu com a vida, por conta da ausência do pai, faleceu muito cedo, mas são os mesmos. Valores não mudam independente do tempo. Então, vai mudar, a gente vai ter outros desafios diferentes do que os nossos avós tiveram, mas os valores vão ser sempre os mesmos. Então é fácil, a gente copia e cola os valores que são os bons valores de sempre, e aí deixa o mundo tocar o resto. Passa pra frente e vê o que faz. Eu dei um quadriciclo pro Enzo e vira e mexe esse quadriciclo quebra. E aí a primeira vez eu fui lá junto com ele, tiramos o carburador, limpamos o carburador, colocamos de novo. Ô, louco. É um carburadorzinho pequenininho assim, você tem que limpar, jogar uma gasolina dentro e colocar de novo. E aí a segunda vez, se ele ficar desligado assim durante umas 2 semanas, ele já não pega mais. Uhum. Então vira e mexe e quebra. E ele chegou pra mim e falou assim: pai, precisa arrumar meu quadriciclo. Eu falei: filho, eu já te ensinei 1, 2, 3 vezes. Você precisa arrumar o quadriciclo. Então você precisa ir lá. Ah, mas eu não sei. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer de novo com você, aprenda que agora você vai arrumar da outra vez. Então ensinar ele a ser proativo, a resolver os problemas. Hoje em dia é muito fácil os homens, quando queima o chuveiro em casa, liga para alguém. A gente precisa começar a fazer essas coisas. O marido de aluguel, né? Toma um choque lá. É Que gostoso tomar um absurda, choque né, lá no velho? chuveiro. Então tem certas coisas que a gente perde oportunidades de ensinar os nossos filhos. De falar: filho, vem cá do meu lado, vamos trocar a resistência do chuveiro. Filho, vamos trocar o pneu do carro aqui. Tem amigos meus que quando fura o pneu, ele larga o carro no meio da rua, pega um Uber, vai pra casa e manda alguém lá trocar o pneu. Não, Sendo velho. que você pode pegar o seu filho lá e falar: filho, tira o parafuso, pega o macaco, levanta o carro, né? Caramba. Então são gente. pequenos ensinamentos que a gente vai formar o caráter dessas crianças. Cara, você tá fazendo um moleque ser um solucionador. Sim. Independente se ele vai saber ou se não vai, na próxima vez ele vai lá resolver o negócio do quadriciclo e ainda vai voltar pra você com o maior orgulho e falar: aí, pai, viu? Arrumei o negócio lá, ó. Aprendi, eu fui lá e arrumei. Cara, e o que isso vai fazer na vida dele? Que imagina quando ele chegar lá, quando ele for, sei lá, empreender, que ele for fazer qualquer outra coisa, ele não vai esperar que ninguém vá e resolva os problemas dele, né? Como as pessoas fazem aqui no Brasil hoje. A gente tá vendo aí um monte de gente brigando por causa que tá esperando um salvador da pátria, né? E poucas pessoas têm a vontade ou a garra de ir lá pagar o preço mesmo e tentar resolver parte dos seus próprios problemas, né? E a Thaís é na mesma pegada também, só que a Thaís ela já é diferente. A Thaís ela já faz, ela já resolve, ela já consegue encontrar a solução sozinha. Ela acorda todos os dias e ela arruma a cama dela e deixa o quarto dela, pega os ursinhos e coloca o ursinho e ninguém precisa pedir. Só que ela é exibida, né? Ela arruma o quarto dela e fala: papai, meu quarto tá lindo já, viu?
E aí o Enzo todo sem fazer, aí eu tenho que ficar mandando o Enzo. Aí a Thaís, pai, eu vou escovar os dentes primeiro do que o Enzo. Então ela gosta de se exibir, assim, ela já é diferente do Enzo. O Enzo eu preciso dar umas empurradinhas, a Thaís já não, ela gosta de se aparecer. E quem parece com quem lá, né? Quem você acha quem? Quem parece a Laís e quem parece o Enzo, o Helder? O Enzo, o jeito do Enzo, assim, é mais parecido com a Laís. E a Thaís é mais exibida como eu, assim. Então, todo mundo fala, né? Pô, Helder, você gosta de palmas. E é verdade, eu não vou mentir, eu gosto. Quando eu jogo bem futebol, eu gosto que o pessoal fala, pô, Helder, você arrebentou quando num projeto legal e dá bem. Eu crio uma loja, como eu já criei algumas lojas, e o pessoal fala, nossa, ficou muito bonita a sua loja. Eu gosto desse reconhecimento. A Laís já, mas não, a Laís é mais tranquila já. Ela mais se preocupa com o que ela tá pensando do que o que os outros pensam. Muito legal. E me diz uma coisa, aproveitando esse gancho aí. Onde você conheceu a Laís? E como é que você conquistou ela? Do que você usou? Se eu não foi o Helder, ia falar que foi no samba. Foi a camisa do Real Salt Lake lá, bonita? Ela gostava de um gordinho? A Laís, eu conheci ela num pagode com feijoada. Nossa, eu chutei isso. Num pagode com feijoada da igreja. Ô, louco! Foi num sítio lá em Tapsirica. Eu cheguei primeiro, tava lá, estacionei meu carro. E aí ela chega com o irmão dela de carro e meu carro tava ocupando 2 vagas no estacionamento. E aí ela abriu a janela assim e falou, esse carro aqui é seu? Eu falei, é. Tem como você arrumar ele pra eu colocar o meu carro ali do lado? Falei, que mina folgada, mano. Na verdade, o folgado era eu, né? Eu que tava estacionando o carro em 2 vagas. E aí eu tava com um amigo meu chamado Rai, eu olhei pra ele e falei assim, ó, quer apostar comigo que eu vou pegar ela hoje? Ô, louco! Juro por tudo, o Rai é testemunha. Jogador caro. Aí ele olhou pra mim assim, eu duvido. Eu falei, eu vou pegar essa mina hoje. E aí, papo vai, papo vem, a gente ficou conversando lá. E aí ela sempre brinca que eu me exibi nesse dia pra ela. Por quê? Ela me perguntou o que eu fazia, tal. Eu falei que eu trabalhava numa empresa, e trabalhava mesmo numa empresa que vendia equipamentos cirúrgico por ortopedia. Ô, louco! E uma semana atrás eu tinha sido assaltado. E eu contei essa história pra ela. E ela perguntou, o que te assaltaram? Eu falei, no carro eu tinha 4 raquetes de tênis e 2 notebooks. E aí isso chamou a atenção dela. Falou, nossa... Joga tênis e é jogador empresário. de tênis, trabalha 4 raquetes de tênis, 2 notebooks, trabalha com aparelho cirúrgico, por ortopedia, fala que entra em cirurgia. Esse gordinho é diferente. E aí foi onde eu chamei a atenção dela. E aí a gente ficou conversando durante 1, 2 semanas, eu dei um gelo nela. E aí foi aí que meio que ela caiu na minha, porque ela ficava mandando mensagem e eu não respondia. E aí teve um aniversário do irmão dela, que eu apareci lá de surpresa, lá na festa deles. E aí começou um namoro e foi assim, muito rápido. Porque eu lembro que a gente começou a namorar em setembro. Em janeiro, ela e o irmão dela fizeram uma viagem pra Argentina. E, cara, eu nunca senti tanta falta de alguém assim. Ela ficou uma semana na Argentina. E eu fiquei aqui sozinho, longe dela, uma semana. E aí, pra você ter uma ideia, eu fui na casa da mãe dela, na Silene, e falei, Silene, eu vou pedir sua filha em casamento quando ela voltar. Ela olhou pra mim assim e falou assim, mas vocês namoram há 4 meses. Eu falei, eu vou pedir, porque eu tô sentindo muita falta dela. É uma dor, assim, eu quero estar com ela, e eu tenho a certeza que ela é a mulher da minha vida. E aí a minha sogrinha, que é um amor, assim, que eu amo de paixão, falou, eu apoio, pode pedir que eu tô junto com você. E aí, quando ela voltou, eu pedi ela em casamento. Então, 1 ano depois, começamos a namorar em setembro. 1 ano depois, em setembro, a gente se casou. E se tem uma coisa que eu fiz bem na minha vida, essa coisa foi ter escolhido a Laís. A Laís, vocês conhecem ela, ela é o meu amor, assim. Eu sou completamente apaixonado por ela. Ela mudou a minha vida, ela me ensinou, eu falava tudo errado. Ainda meu português ainda não é melhor, mas eu melhorei muito. Eu aprendi que quando a gente vê aqui nos casamentos no Brasil, né, que na tristeza e na alegria, na doença, na pobreza, sempre vai estar junto. E a Laís é prova disso, assim. Ela é minha parceira em
todos os momentos. Nós já vivemos muitos momentos felizes, onde ela estava do meu lado, feliz, me apoiando. Mas em 10 anos de casamento, a gente também... 12, perdão. A gente já viveu muitos momentos tristes, difíceis. E a Laís sempre esteve do meu lado. Num dos dias mais difíceis da minha vida, a Laís estava ajoelhada do meu lado, me apoiando, dizendo, eu tô com você. E isso sim é um casamento. Isso sim é uma sociedade. E a nossa família, assim, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas se eu pudesse fazer um pedido, assim, se vocês me perguntassem qual que é o meu maior sonho, é que minha família continuasse do jeito que tá para sempre. Assim, eu me sinto muito completo com a Laís do meu lado e com os meus filhos do meu lado. Eu sinto que o Pai Celestial, o Papai do Céu lá, foi muito bondoso comigo em me presentear a Laís e as crianças. Caramba, o cara fez a boa, hein? Aí, Laís. Caramba, Tá gravado. Laís. Aí, Hoje nada. tem! Cara, eu vou te falar uma coisa, Helder. Isso tudo... O cara que você é eu já conheço, né? Mas quando você conta essas coisas da forma que você conta, eu não consigo não fazer referência com seu pai. Eu não consigo ver o Helder que é hoje se não tivesse tido a figura do seu pai que você teria os mesmos objetivos. Tipo, é o desenho, os propósitos de como deve ser. Pô, você virou homem quando você foi lá, assumiu a bronca, casou, depois você foi e teve filho, e aí você teve momentos desafiadores, momentos super bons. Só que, cara, eu não consigo ver que você seria o mesmo homem se você não tivesse feito isso. Que você teria se tornado... O Helder era um molecão, né? O cara do jogo do futebol, do pagode e tal. E hoje você continua tendo o seu lado molecão, que é a sua essência, uma coisa que brilha em você. E da mesma forma, na mesma página, você também é um puta de um homem brabo, um cara estruturado, um baita de um pai. E tudo isso tá ali linkado com seu pai. De repente, se você não fizer um trabalho tão bom quanto seu pai fez, vai refletir lá na vida do Enzo. Só que seu pai fez muito bem feito e ele tá te obrigando a fazer um trabalho melhor do que o dele. E aí você vai fazer com que o Enzo também tenha a mesma estrutura. E aí a gente vê famílias hoje desestruturadas, filhos que viram bandidos, e aí você vê o que aconteceu no meio do trajeto. Não é responsabilidade da mãe, mas faltou o pai. O pai foi embora, o pai era criminoso, o pai abandonou, e aí bagunça toda a história. Cara, é muito... O seu pai é Claudir? Claudir. Se o Claudir não tivesse lá atrás feito o trampo muito bem feito, baita pai, hoje ele talvez não estivesse vendo os netos sendo crianças muito saudáveis e com muito potencial. O Claudir tem que vir aqui também, né, mano? Vixe, aí vocês vão dar risada, viu? Pô, Porque ali conta cada história. Eu vi um videozinho dele com o Enzo, cara. Eu nunca esqueço disso. Enzo sentado na frente dele, ele jogou água aqui, virou pro Enzo. Ó, você toma uma toalha, né? Alguma coisa assim. Eu vou secar isso aqui primeiro que você. Deu Enzo, não sei o que, lógico que não, né? Daí vai, 1, 2, 3 já. Daí ele pega e puxa o Enzo assim, Desliza na água. Não, meu velho tem muita história boa. Tem uma história dele lá em Fortaleza. Ele, no café da manhã, comendo aquelas coisas lá de Fortaleza, pesada, ovo, bacon, caprichou no café da manhã. O negócio, né? E aí o passeio era aquelas dunas, né? Então eles saíram do café da manhã do hotel, entraram no ônibus. Aí quando sentaram no ônibus, ele e minha mãe só. Meu pai falou assim, Tânia, eu preciso ir no banheiro. Aí minha mãe, Claudir, nós estamos num ônibus, Claudir. Minha mãe conhece o dragão que é ali. E aí meu pai falou, não, eu preciso, eu tenho que... Tá fazendo um revertério aqui na minha barriga, eu preciso ir no banheiro. E aí ele estava no último banco, meu pai falou que ele só entrou no banheiro ali do final do ônibus. E aí fez o que tinha que fazer lá. Na hora de dar descarga, ao invés do negócio descer, transbordou o vaso sanitário. E, começou a transbordar e o líquidozinho, assim, começou a entrar no corredor do ônibus e começou a invadir, assim, as poltronas. E aí todo mundo começou a sentir aquele cheiro e o ônibus era de ar-condicionado, não tinha janela. E aí todo mundo começou... bicho. Cara, o motorista teve que parar o ônibus no meio da estrada, todo mundo sair do ônibus, lavar o ônibus inteirinho. Interditou o ônibus. E aí, nessas dunas,
eles pegavam um jipe assim, aí meu pai andava de jipe e o pessoal do ônibus com outro jipe gritava: Ô cagão! Ô cagão! Ô cagão! Que era ele. Meu, Fortaleza inteira sabia que Ele volta lá hoje. o apelido dele era Ô cagão! Ô cagão! Aí um amigo dele chegou assim e falou: Ô Claudir, na hora de voltar pra São Paulo, eu duvido você ir no banheiro do avião e fazer a mesma coisa. Para o avião eu quero lá, ver né? o avião parar Para pra o poder avião limpar. falar Pousar antes. Cara, show cara de bola. Cara, rei. Cara, mas só pra gente finalizar essa parte aí sobre a paternidade, né? E aí vai pra vocês também e eu posso também dar uma comentada. Porque assim, quando o Joaquim nasceu, eu olhei pra ele lá dentro do bercinho e pensei assim, cara, agora tem alguém que depende 100% de mim. Como é que foi pra vocês nesse momento aí? Porque eu fiquei em choque. Gerou uma mudança muito grande em mim. Eu sinto que no dia 1 ali, depois do parto do meu filho, eu já voltei pra casa assim, eu não posso mais agir como eu agia ontem. Porque até ontem era eu, beleza, eu já tava casado com a Raquel, mas só que era eu e a Raquel. Não tinha mais ninguém ali pra Eram dois educar, adultos, né? eram dois adultos. Então, assim, cada um podia combinar ali, sair correndo cada um pro seu lado, resolver as coisas, trazer uma grana ali pra casa, beleza. Certo. Só que muitas coisas entraram nessa equação aí. Como é que foi pra vocês aí no dia que você viu o Theo lá, quando você viu o Enzo e a... Eu sempre esqueço o nome da sua filha. Thaís. E a Thaís. Como é que foi o dia 1 lá? É Como uma, pai? Qual foram as mudanças? é uma grande responsabilidade, né? Se olhar para aquele bebezinho ali que só chora e mama, e você fala, e agora? Quando você sai do hospital e vai para casa, aqueles primeiros dias ali, sua cabeça fica um trevo, né? Você fica, nossa, como é que eu vou cuidar desse bebê agora? O que eu tenho que fazer? Como fazer? Mas eu sempre confiei muito lá no Papai do Céu. E o Papai do Céu, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele sempre me abençoou muito. Então, as maiores bênçãos que eu recebi, eu e a Laís recebemos, foi pós o Enzo ter nascido e pós a Thaís ter nascido. Então, assim, eu tenho uma fé muito grande de que Deus nos ama e que Ele vai dar algum jeito e Ele vai nos preparar. E nós sempre vamos estar preparados para cuidar dos nossos filhos. Essa é a minha maior missão aqui na Terra. Eu fico brincando, mas é muito sério isso. Às vezes a gente se pega aqui na Terra preocupado muito em ganhar dinheiro, em ter sucesso profissional, sucesso financeiro, ter muita casa, ter muitos carros, viajar. Mas se você parar para analisar, isso é do menos importante. Porque quando a gente chegar lá em cima, Papai do Céu vai perguntar quantos carros você teve? Qual foi a casa que você comprou? Qual foi a viagem que você gostou? Ele vai perguntar, cadê os meus filhos que eu te dei? O que você fez com a sua maior missão? Então, às vezes a gente se preocupa muito com as coisas materiais e a gente esquece que a gente tem ali uns bebezinhos que dependem da gente, que a gente precisa ensinar, a gente precisa pegar na mão. E quando tropeçarem, a gente precisa estender a mão e ajudá-lo a levantar. Porque quando a gente tropeça, nosso Papai do Céu lá sempre estende a mão, pronto para nos levantar. O Helder teve uma época, isso eu não sei se você se recorda, que você estava dando uma aula e aí ele falou exatamente sobre isso. Quando a gente comete alguma coisa errada e a gente fica triste, a gente se sente mal, a gente fala assim, putz, eu errei isso aqui de novo, eu não acredito. Deus agora deve estar triste comigo, ele me odeia, eu sou um filho ruim. E aí o Helder falou assim, e o Enzo era pequeno. Você falou assim, meu filho é pequeno. E ele começou a andar. Aí ele vai e cai. E aí eu tenho que levantar ele. Você acha que se ele cair 5, 10 vezes depois, eu vou estar com raiva dele? Falar, Enzo, levanta, que merda! Nunca vai acontecer isso. Você vai pegar, vai levantar ele e com o maior amor do mundo você vai deixar ele tentar de novo. E foi exatamente a mesma referência que você fez, falando assim, cara, Deus não vai ficar bolado com você. Ele não vai ficar bravo com você porque você tropeçou. Ele vai te dar a mão, você vai levantar e vai tentar de novo como filho. E posso falar, Henrique?
Isso serve para o mundo empreendedor também. Vamos dizer que eu tenho 20 anos trabalhando, aproximadamente. Comecei a trabalhar com 14 anos como frentista no posto de gasolina do meu pai. Quantas vezes eu caí? Muitas vezes. E eu tenho certeza que eu ainda vou cair. Que eu ainda vou fazer coisas erradas, que vai dar errado. Mas o importante é quantas vezes você vai se levantar. Então a gente sempre precisa estar pronto para ajudar os nossos amigos empreendedores a se levantar. Porque é muito difícil hoje você montar uma empresa, você abrir um negócio. Então, o Felipe Titos fala num podcast dele que é fácil, depois que dá certo, você parabenizar ou apoiar o seu amigo. Mas quando ele abre o negócio dele lá, você vai ser um cliente dele? Você vai dizer não para os outros e vai apoiar o seu amigo a se levantar? E quando ele cair, você vai ficar, esse aí é vagabundo, esse aí faz tudo errado, esse aí... Quantas vezes Thomas Edison errou na criação da lâmpada? E mesmo assim, continuou, e ele foi o cara que criou a lâmpada. A Raquel fala muito essa, cara, do Thomas Edison. Que ele falou, se eu não me engano, ele fala assim, que ele errou 1000 vezes, mas não foram erros. Ele descobriu, parece que 1000 maneiras de como não fazer a lâmpada. Exatamente. Né? Cara, isso é louco. Puxando o gancho pra gente encerrar o papo da paternidade e trazendo o nosso podcast, chama Black Belt, eu vou ser muito honesto com o que eu penso a respeito sobre a paternidade. E principalmente sendo uma afronta ao que as pessoas pensam hoje, com todo o respeito do mundo, porque cada um segue o caminho que quiser. A pessoa que escolhe deliberadamente, por vontade dela, que não vai ter filho, porque não quer, ela está abrindo mão de se tornar o adulto que ela deveria se tornar. Não existe nenhuma experiência na vida, nada que a gente vai passar, nenhuma dor, nenhum desafio que faça a gente se tornar, explorar o potencial que a gente tem da forma que um filho faz. Não existe. Não existe. Pode ser o desafio empreendedor, desafio com uma doença, não existe. Porque pelo seu filho você vai fazer, não tem o máximo. Às vezes você dá o máximo e você fala assim, putz, eu daria mais, eu faria mais, eu daria minha vida por ele. Então, cara, quem tá abrindo mão de ser mãe, de ser pai, por conta própria, não por fatores, às vezes, de saúde, mas por conta própria, nunca vai passar por essa vida, vai morrer e não vai ter explorado 1/10 do potencial. O empreendedor que empreendeu sem ter filhos, não chegou no máximo que ele podia. O atleta que é atleta e não teve filhos, não explorou o máximo que ele poderia. A pessoa que explorou o que o que ela deveria ser como pessoa e não teve filhos, ela não se tornou a pessoa que ela deveria ser. O filho molda a gente de uma forma que não tem um motivador que seja maior e mais forte que ele. Então, você está em dúvida entre ser pai ou ser mãe e está achando que não, a escolha é sua, mas certamente você não vai chegar em 1/10 do potencial do ser humano que você deveria chegar. E às vezes as pessoas têm medo. Tem medo de ter filho, porque é uma grande responsabilidade. E tá certíssimo de ter Mas medo. calma, vai dar tudo certo. Sim. Sempre vai dar certo. O filho sempre vai nos abençoar e nos ajudar muito. É um combustível pra máquina. Com né? certeza. Mas só dando uma virada aí na situação, no papo. Tava lá fazendo seu dossiê. Pesado. Pra gente ter essa conversa. E um dos momentos da sua vida foi quando você, imagino que você tava muito grande, né? Muito gordinho, gordão, enorme. E você decidiu que você ia realizar uma cirurgia. Sim. Né? Após isso, eu lembro que, assim, cara, você emagreceu demais. Lembra? Era só a cabeça. Assim, um mini crack da Coca-Cola, quem lembra disso aí. Mas como que isso aí afetou a tua saúde? E logo depois que você caiu pra cima de esportes, né? Sim. Que a gente tá acompanhando aí, Helder foi campeão do futevôlei recentemente, né? Fala um pouco pra gente sobre isso também. Mas e aí, como é que foi? Questão de saúde aí, o que te deu esse baque? Porque assim, como o Henrique falou, a gente tá no Black Belt aqui, é um faixa preta. Um faixa preta, além de cuidar de tudo isso que a gente tá falando, ele também precisa cuidar da saúde dele, né?
É algo que eu tô aprendendo aí dia a dia. Você cuida mais, mas eu também preciso correr atrás. Como é que foi pra você? Eu sempre tive sintonia com os esportes, né? Desde muito pequeno, sempre amei. O Palmeiras. Minha matéria predileta na escola sempre foi educação física. E não só futebol, tá? Eu sempre gostei de vários esportes. Inclusive, lutei judô minha infância todinha. Daí do faixa preta. Não sabia, não. Você é faixa preta? Não, eu acho que eu cheguei na amarela. Eu lembro de você deitando a gente um dia lá. Lembra que ele estendeu um tatame lá, foi queda pra todo lado. Eu sempre lutei judô e vários outros esportes, mas eu sempre me destaquei muito no futebol. E eu fui federado a minha adolescência inteira jogando futsal, joguei na GM, joguei no Tabuão. E quando eu resolvi parar de jogar futebol, eu tava com 17 anos. Não resolvi, né? O futebol não me escolheu. Não tive oportunidades e eu percebi que eu precisava estudar e trabalhar, porque de futebol eu não ia conseguir viver. E o mundo do futebol realmente é muito injusto. E quando eu parei de jogar futebol, eu comecei esse processo de engordar. Eu sempre treinei muito, né? A gente treinava 4, 5 vezes na semana e jogava nos finais de semana. E quando eu parei de verdade. E aí esse processo de engordar, ele foi evoluindo. Então eu já fui para a missão um pouco mais gordinho, não estava gordo, mas fiquei 2 anos. Na missão eu lembro que eu engordei 20 quilos na missão. Então o pessoal até fala, pô, mas você não trabalhava na missão? Normalmente você é o contrário, não andava, né? E eu fui pro Nordeste, muito calor. Uhum. Mas eu comia tanto na casa das irmãs, das pessoas que eu batizava e que eu ensinava, porque o nordestino tem isso, né? Quando a gente bate na porta de um nordestino, a primeira coisa que ele faz não é perguntar seu nome, é te convidar para comer. E aí eu me apaixonei por cuscuz com ovo e sou viciado em cuscuz com ovo até hoje. E assim, foram 2 anos que eu amei aquele povo e defendo hoje. O pessoal de política hoje criticando os nordestinos, isso me deixa raivoso, porque eu amo aquele povo, a minha avó é baiana. Então, eu engordei muito na missão. E depois da missão, eu casei com a Laís e continuei engordando. A Laís sempre cozinhando, a família da Laís. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a namorar com a Laís, vocês já foram lá na casa deles. A gente abre a geladeira, parece que vai cair assim tudo em cima de você, Aquela geladeira de desenho animado, né? Cara, lotada. hoje tem 4 geladeiras na cozinha. Vocês já viram uma casa que tem 4 geladeiras hoje? Se vocês forem lá hoje, tem 4 geladeiras. Não é restaurante. E tem um quartinho lá no fundo que deve ter uns 6 freezers. Nossa. E uma despensa, assim. Então, assim, a família da Laís, e eles comem muito, assim. E quando eu comecei a namorar com a Laís, não culpando eles. Foi abraçado. Mas, meu, eu adorei aquilo adorou, lá, né? Já cara. tá lá, Abri pô. aquela geladeira e caía tudo em cima de mim. E aí, eu lembro que em 2 anos de casamento, assim, eu cheguei a 150 quilos. Caraca, mano. Quanto você tem de altura? 1,70 m. E eu me olhava muita assim, eu coisa. vejo umas fotos hoje e eu tava assim, gigantesco, eu tava monstruoso. Eu não mais jogava futebol, eu não mais fazia nada. Eu só comia. E eu tomei a decisão de fazer a cirurgia porque eu tinha certeza que era a cirurgia que iria me ajudar, assim. Eu cheguei num estado que fazer regime eu não acreditava mais, reeducação alimentar, eu já tinha tentado de tudo. E aí, quando eu tomei a decisão de fazer a cirurgia, aquilo ali foi um divisor de águas para mim, porque eu saí de 150 para 92 quilos, foi meu melhor peso. E foi um momento, vocês vão lembrar disso, foi um momento que eu e a Laís, assim, a gente praticava muito esporte de rua, aquelas corridas de rua. Uhum. Então a gente fez São Silvestre, a gente fez corrida na USP, Nike Run. Então nós temos amigos em comum, o Gustavo, a Jéssica, que sempre corriam comigo, o Luiz também corria muito comigo. Então todo final de semana, de sexta, sábado à noite, a gente estava correndo. E então eu emagreci muito. E eu consegui manter esse peso há uns 6, 7 anos pós-cirurgia. Mas quando foi em 2019, eu parei de correr e comecei a engordar tudo de novo. Então de 92 eu passei para 100, depois 110 e cheguei a 120 em dezembro de 2021. Vai fazer 1 ano agora. E aí foi quando eu conheci o esporte que hoje eu sou apaixonado e sou
viciado, a Laís fala que eu sou viciado e eu reconheço, que é o futevôlei. Eu comecei a praticar futevôlei e o futevôlei, o cara que é boleiro, o cara que joga bola, o cara acha assim, eu vou chegar lá e vou deitar, pô, mó fácil. Levantar a bola, sacar, cabecear, dar um ombrinho, mamão com açúcar. E aí quando você começa a jogar, você descobre que é um outro esporte completamente diferente e que você precisa aprender muito, assim. Você correr na areia é muito mais devagar, é muito mais pesado. Isso me ajudou muito a perder peso. Então, nesses últimos 10, 11 meses, agora em novembro vai completar 11 meses que eu comecei, eu emagreci 30 quilos de novo. Então, de 120 quilos, eu caí para 90 quilos agora. Então, eu emagreci mais proporcionalmente do que na minha própria cirurgia. E o futevôlei me trouxe amigos novos, pessoas novas. A Laís hoje é minha dupla no misto. Então ela sempre jogou futebol também e ela tá aprendendo a jogar futevôlei agora. A gente vai pegar campeonatos juntos. E isso é muito bacana porque assim, você incluir o esporte na sua vida te deixa mais leve, te deixa mais feliz. Você olhar no espelho e você ter amor próprio. Então isso me ajudou muito. E me ajuda no trabalho também. Hoje eu me sinto muito mais tranquilo para poder trabalhar, muito mais feliz para poder trabalhar, sabendo que tem a hora de trabalhar, tem a hora de praticar esporte, tem a hora de brincar com meus filhos. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Então, momentos da minha vida que eu mais engordei foram momentos que eu trabalhava durante 15, 16, 17 horas por dia, todos os dias. E isso é recente, isso é pouco tempo atrás. E aí você para pra pensar, tô trabalhando tanto, não tô cuidando da minha saúde, não tô vivendo. Será que isso é o certo? Será que é o ideal? Pô, todo mundo me chama de o trabalhador. Nossa, o Helder trabalha muito. Mas o Helder não vai em festa de aniversário, o Helder não vai no restaurante, o Helder não passeia a sexta-feira com a família, o Helder não pratica esporte, o Helder não se diverte, o Helder não dá risada, o Helder engorda. Então o equilíbrio tá me fazendo muito bem. E hoje, com quase 35, amanhã fazendo 35 anos, eu me sinto que a minha vida hoje tá muito mais equilibrada. E eu fico feliz por isso. Você vê a importância do esporte, né? O esporte ele teve presente na sua vida em vários momentos. Eu quero te perguntar uma coisa com relação a isso também, né? Eu, particularmente, durante a pandemia, eu engordei 10 quilos. E, cara, a minha percepção estética, ela tá diretamente ligada com o meu resultado financeiro. Se eu tô me sentindo zoado, gordo, inchado, cara, eu ganho menos dinheiro. Se eu tô me sentindo autoconfiante, tô me achando bonitão, eu olho e falo assim, putz, tá da hora. A minha performance financeira, ela acompanha. O esporte, ele te acompanhou em vários momentos. Na pandemia eu engordei porque só comia e ficava dentro de casa. E zoado, e sem dinheiro. Quando a gente traz o esporte, ele traz esse equilíbrio e você tende a performar mais. Os momentos onde você mais trabalhou, foi onde você ficou mais gordo, ele estava relacionado assim, pô, trabalhei 17 horas por dia. Foi a época que você mais ganhou dinheiro ou não foi? Não, de longe. Não foi, porque você trabalha muito, mas não trabalha com a inteligência. A inteligência é fundamental no nosso trabalho. Então, às vezes a gente acha que a gente saindo de casa às 6 horas da manhã e voltando para casa todo dia às 10 da noite é o resultado. Vão ter momentos na nossa vida, num projeto novo, numa situação, que de fato você vai ter que trabalhar muito. Mas isso precisa ser planejado. Isso precisa ser começo, meio e fim. Porque vai ter um momento que você tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio é importantíssimo em tudo. Se você não ter tempo para você, para se cuidar, para cuidar da sua família, para cuidar dos seus filhos, para ler, para curtir um hobby que você tem, isso está errado. O trabalho é importante? Lógico que é importante. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Mas sempre com equilíbrio. Você vê, louco, né? Concordo também. Tem época que você vai trabalhar mais, você dá sprints, né? São tiros e acabou. E eu não sei vocês, mas eu tenho a percepção, e não é nenhuma percepção, é uma certeza. Os meus amigos mais bem-sucedidos financeiramente não são os que têm as agendas mais cheias. São os que você pode ligar, eles vão atender, eles estão em casa à tarde, eles trabalham bastante, mas em períodos mais curtos, com decisões muito importantes, e a maioria deles tá bem
fisicamente, estão saudáveis, as agendas hoje são vazias e eles têm muito tempo com a família. Esses são os caras que eu vejo são não só bem-sucedidos financeiramente, mas que têm a vida bem-sucedida. Mas esses caras, eles chegaram nisso, talvez pagando esse preço, né? Tiveram os sprints. Porque assim, enquanto vocês falavam, eu pensei que realmente a vida ela não é um sprint, ela é uma maratona, né? Então não adianta você querer correr sei lá, quanto que um cara alcança nos 100 rasos ali, uns 30 km por hora. Não tem como correr isso a vida inteira, Até mais, né? Você vai morrer. DVD, o que adianta você ficar sua vida inteira trabalhando durante 14, 15, 16 horas por dia e quando chegar lá na frente, alguém perguntar pro seu filho assim, me conta experiências que você teve com seu pai. E seu filho responder, não me lembro. Ele me deixava na escola. Nem isso, às vezes Às dá vezes tempo nem desses isso, né? caras que trabalham muito conseguem. verdade. Você viajava? Ah, não, poucas vezes. O que seu pai te ensinou? Seu pai te ensinou a jogar futebol? Não. Seu pai brincava com você? Não. Seu pai já fez lição de casa com você? Não. Ah, mas meu pai é rico. Meu pai tem uma empresa lá com 5.000 funcionários. Tá, e com você? Ah, é meu pai. Que merda, né? Fica vazio. Total. Perde o sentido. Sim. O que adianta você ter uma empresa, você ter milhões na sua conta, sendo que o dia que você vier faltar, o seu filho não vai ter história nenhuma para contar para você? Qual é o discurso que o seu filho vai dar no dia do seu velório, sendo que ele não teve nenhum relacionamento com você, a não ser saber que você tem dinheiro para pagar as contas dele? Puxado. E me diz uma coisa. Você aí no futevôlei, né? Você falou sobre planejamento, né? Ali, ter tempo para todas as coisas, tudo mais dentro da sua rotina. Se você pegar algum fator do jogo ali, você enxerga que algo que você aprendeu desenvolvendo essa habilidade no esporte, qual, além do planejamento, na realidade, porque eu imagino que precise de bastante planejamento num jogo desse, porque não é só atacar o tempo todo, e não é só ficar no mesmo lugar da quadra o tempo todo. O que você tirou disso para os seus empreendimentos? E também, no que você está empreendendo hoje aí? Fala um pouco. O futevôlei é um jogo de dupla. Diferente do futebol, que é em conjunto. No futebol, quando você erra, tem mais, se for futebol de salão, mais 4 caras para poder te ajudar. E no futebol de campo, mais 10 caras para poder te ajudar. No futevôlei é dupla. E a gente aprende no futevôlei. Imagine só que se eu colocasse um elástico entre as duas duplas aqui, amarrando uma na outra. Se minha dupla vier para essa ponta, eu tenho que acompanhar ele. Se eu vier para essa ponta da quadra, essa outra dupla tem que me acompanhar. O porquê disso? Porque quando eu recebo um saque, eu tenho que receber lá no peito, né? A melhor maneira de receber um saque é você estufar seu peito e para a bola poder subir. Só que às vezes você não consegue estufar essa bola para jogar ela longe onde seu companheiro está. Por isso que seu companheiro precisa estar perto de você. Então onde você está, seu companheiro precisa sempre se aproximar. Então é um jogo de onde um vai, o outro vai atrás. Onde um vai, o outro vai atrás. E isso é fundamental num casamento, numa sociedade, nos negócios. Onde a sua esposa está, você está lá perto dela. Por quê? Porque se ela recebe o saque errado, você está lá pertinho para poder corrigir. Se seu sócio faz algo errado na empresa, você está lá do lado dele para poder corrigir. Então isso é importantíssimo nos negócios, no casamento e nesse esporte que eu tanto estou amando agora, que é o futevôlei. Errar, todos nós vamos errar. O importante é quem está do seu lado para te corrigir. Então, o futevôlei me ensinou isso. Então, tá perto. Eu vejo vocês dois, vocês sempre estiveram perto um do outro desde a adolescência. Eu tenho certeza que várias vezes o Henrique ligou para você chorando, dizendo, DVD, me ajuda que eu tô com um problema. E você correu lá para poder ajudá-lo. Sim. Quantas vezes o DVD com problema ligou pro Henrique dizendo, me ajuda. O Henrique grudou lá e ajudou. Num casamento, numa sociedade, é a mesma coisa. Só que o que a gente vê hoje nas sociedades? Às vezes o cara espera o sócio errar para poder colocar a culpa nele. A empresa quebrou por causa de você. Você perdeu aquele contrato grande. Você deixou de fazer aquilo lá.
você deixou de fazer aquilo outro. Os casamentos hoje se acabam por conta disso. Ah, você não fez isso, você fez aquilo. Mas na verdade, quando um recebe, o outro tem que estar lá do lado. Se errar, eu tô aqui para te ajudar. Sim. Igual o Batman e Robin. O apoio ali, a parceria. Então, me ajudou muito. Hoje, vocês sabem, né? Eu sempre fui vendedor desde pequeno, mas eu sempre gostei muito de empreender, de ter os meus negócios, de abrir negócios novos. E durante essa minha vida empreendendo, eu tive a oportunidade de montar muitas empresas. Não foi uma, duas, três, foram muitas empresas. Algumas estão vivas até hoje. Então, assim, eu acho que minha principal habilidade nos mundos dos negócios é criar marcas, tirar o projeto do papel, inaugurar esses projetos, treinar a equipe, levantar o faturamento, mostrar como faz e partir para um outro projeto. E isso eu venho fazendo constantemente. Hoje eu tenho minha corretora de seguros. Os seguros entrou na minha vida através de um convite de uma multinacional chamada Prudential. Fiquei lá muito tempo trabalhando, aprendi muito. Acho que foi o lugar onde eu trabalhei, onde mais tive sucesso. E isso me deu bagagem para ter a minha própria corretora hoje. Então hoje a minha sócia é minha esposa, a Laís. Ela sabe mais do que eu sobre plano de saúde. A gente vende muito plano de saúde hoje. Nosso Como é o foco nome mesmo? chama Total Vita. Total Vita. Vamos deixar o arroba aí embaixo. É uma empresa que eu e a Laís estamos na frente. E é muito gostoso porque eu cuido mais da área comercial até um ponto. Então eu faço o primeiro atendimento, eu acho o cliente, deixo tudo mastigado e passo para ela. E ela finaliza a venda e cuida do pós-venda. E tá dando muito certo, a gente tá muito feliz juntos. A Laís, ela sempre foi professora bilíngue a vida inteira. E professora bilíngue tinha que chegar num colégio lá às 7 da manhã, ir embora às 5 da tarde e ficava presa por muito tempo. Hoje não, hoje comigo ela tem o horário dela, ela joga beach tênis à tarde com as amigas dela, ela leva as crianças na escola, ela faz almoço para as crianças e a gente consegue ter um resultado financeiro melhor do que nós tínhamos antes com o horário fixo do dela, né? Então hoje nós temos a Total Vita e em breve aí, daqui um mês mais ou menos, tem um projeto novo que a gente está rolando, ainda vai ser surpresa, mas é voltado ao mercado de fast food. Como eu já tive várias lojas de fast food, nós vamos ter uma outra loja de fast food. O de fast food a gente manja, né? A gente manja. Expertise alto nisso. Então, estamos nos preparativos aí para que daqui um mês mais ou menos a gente consiga inaugurar. Então vai ter a corretora, que é a nossa mãe hoje, né? A principal empresa. E essa empresa, esse projeto novo de fast food, que daqui uns 30 dias a gente inaugura. Animal. O Elder, e é uma característica também, eu falo, né? Você tem um tempero especial em todas as coisas que você faz. E um desses temperos, para mim, é a adaptabilidade. Você teve negócios de vários segmentos. De alimentação, a combustíveis, a saúde. E em todos os segmentos que você tinha negócio, uma das habilidades que você tinha melhor, que você adaptou para todos, era a forma que você lidava e comunicava com seus clientes. Sempre. Eu lembro quando você era da Prudential, isso eu tomei como uma aula, e inclusive eu aplico nos negócios hoje. A forma como você conduzia uma venda, ela era tão impressionantemente impossível de você sair, era quase impossível de você falar não. Não dava. Mexia com os anseios, com os objetivos. E hoje, para qualquer coisa que a gente vai vender, eu trago as coisas que eu aprendi com você vendendo Prudential para mim. Então, você é muito adaptável. E essa, provavelmente, nos dias de hoje, é uma das características mais importantes. Pessoas rígidas, duras, elas tendem a quebrar em algum momento. Literalmente, como uma coisa rígida, cair e quebrar. Você é adaptável. Você vai para outros negócios, outros meios, outros segmentos. E isso, para mim, é uma baita habilidade. O Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, ele é português, né? Ele vem de uma escola europeia. Ele sempre fala que para jogar no time dele, o jogador não pode ter só uma posição.
o jogador precisa saber jogar em várias posições. Para quando ele precisar mexer no time, ele saber que tem um cara lá que vai fazer a lateral direita, que vai fazer o meio, que vai fazer o ataque. Inclusive, um lateral direito que está reserva há muito tempo no Palmeiras, chama Mike, virou titular nos últimos jogos como atacante. Nossa. Como assim? Exatamente. É que eu não acompanho muito o Palmeiras, Hoje não. o ataque do Palmeiras é Dudu lado esquerdo, Rony, que era atacante, virou centroavante, e o Mike, que era lateral, virou atacante. Por conta disso, de você saber lidar com várias situações. E de fato, Henrique, eu tenho essa facilidade, assim. Sempre mudei muito de escola a minha vida inteira, sempre mudei muito de casas, de bairros a vida inteira. Sempre tive amigos novos e isso me ajudou muito nos meus negócios hoje. Então, eu trato o cliente como o maior bem que o meu negócio tem. E às vezes a gente trata o nosso cliente, que é o nosso maior bem, como qualquer coisa. Então, às vezes a gente quer cuidar bem dos nossos funcionários, quer cuidar bem do nosso dinheiro, quer cuidar bem do nosso sistema, sendo que o cliente, ele precisa ser tratado como um rei. Ele precisa ser ouvido. Você vai no médico com dor de barriga. Quantas vezes vocês já passaram por isso? De passar numa consulta, o médico olhar pra você e falar, o que tá acontecendo? Aí você fala, eu tô com uma... Ah, tudo bem, vamos tomar aqui, toma paracetamol. Aí você fala, nossa, mas eu nem falei direito. O cara não ouve o cliente dele. E nós, vendedores e empreendedores, precisamos ouvir os clientes. Muitos advogados ganham causas porque eles ouvem os clientes deles. E o cliente dele sabe de tudo, foi ele que viveu aquilo lá. Uhum. Então a gente quer falar mais, quer ser aquele vendedor nato, sabe? Que encanta, que tem todas as informações. Tem todos os talentos, o dom de fala, o dom disso. E sendo que às vezes não, na maioria das vezes, a venda está em ouvir. De você ouvir a dor do seu cliente. E aí você precisa trazer a solução. Só que você só consegue trazer o remédio certo quando você ouve o seu paciente, qual é a dor que ele realmente está sentindo. Senão você vai começar a prescrever remédios errados e o cliente, na próxima vez, não vai voltar para você. Legal. Cara, tem um ponto também. A gente tá puxando muita sardinha para você, né? Quer bater em mim agora? Cara DVD. É o brabo, é o 10, a faixa, tudo. Mas, cara, isso eu tenho pra mim desde que eu te conheci, tá? Porque, assim, te achei marrento logo de cara. A gente já falou mal de você no começo, lembra, Henrique? Claro. Esse cara aí, mano, chegou do nada. Achei que ele era carioca. Só no começo? Quer ficar driblando a gente, mano. Achei que ele era carioca. O cara chega na nossa quadra, fica driblando a gente. Desrespeito. Mas, eu acredito em Deus, vocês também. E a gente se conheceu nesse contexto, né? Ali dentro da igreja. E uma coisa que sempre me chamou a atenção em você e nas suas atitudes era assim, se o cara ligar pra você e falar assim, ô Helder, aconteceu tal coisa, mano. Você pode me ajudar? Eu lembro de você inúmeras vezes atendendo o telefone assim, daí você, beleza. Não, tô indo aí. Tô te atendendo, tô correndo atrás. E eu sinto que, assim, a gente trazendo aqui pro contexto, né, de empreendedorismo e tudo mais, família, quando a gente serve as pessoas, sinceramente, quando você realmente tá disposto a ouvir, tá disposto a estar lá quando aquela pessoa precisa, muda muitas coisas, né? Algumas coisas, tanto você consegue abençoar a vida daquela pessoa, quanto muitas coisas acontecem na sua vida. Você sente que isso é real na sua vida? Você sente que você estar disposto a ajudar o seu próximo, a estar lá, a ouvir, a batalhar por aquela pessoa, comprar às vezes uma treta que nem era sua, para resolver alguma coisa, te abençoou, te trouxe coisas boas de certas maneiras? Sem dúvida, DVD. Tem uma frase de um hino que eu gosto muito, fala assim, eu devo partilhar, pois muito recebi. Então, nesse momento agora, vocês devem lembrar dele, a gente tinha um frentista lá no posto, venezuelano. Eu amava ele. Ele chegou da Venezuela refugiado, passou pela fronteira sem comer por vários dias, ele e a esposa dele.
E aí ele chegou lá no posto, me pedindo emprego. A princípio eu fiquei preocupado porque o idioma, né? Como ele ia conseguir falar com os clientes. Mas eu achava que era possível ele aprender o português. Ele falava meio enrolado, mas dava pra... E ele começou a trabalhar e ele começou a cativar os clientes. Vários clientes lá no posto ia no posto para ser atendido por ele. Cadê o Venezuela? Cadê o Venezuela? Cadê o Venezuela? E eu falei, nossa, achei o mascote do posto. Deu certo. E ele sempre foi muito bonzinho. Infelizmente, nesse meio tempo, ele teve alguns problemas com a esposa quis se separar, e ele amava muito ela, gostava muito dela, e não aceitava a separação. E ia na casa dela para tentar voltar ao casamento, e ela não queria, até que um dia ela resolveu fazer um boletim de ocorrência e pediu para que ele se afastasse dela. Tem uma medida cautelar protetiva para poder ficar distante dela. E aí, num domingo, ele foi para a igreja, ela estava na igreja e ela não aceitou que ele estava próximo dela, chamou a polícia, enfim. Esse meu amigo, ele tá preso agora. E eu tô sem dormir já faz quase 10 dias, porque eu não consigo tirar ele de lá. Então... Uma vez o Gustavo Antunes, ele deu um discurso que ele falou: se você não sente a dor da ferida do seu amigo, é porque você está doente. Então eu sinto muito quando um amigo meu, uma pessoa próxima, está com um problema grande, está com uma ferida, parece que a ferida está dentro de mim. Então eu não consigo, é mais forte que eu, assim, eu preciso... tá junto, eu preciso ajudar, eu preciso resolver o problema. Então, por isso que às vezes, e na maioria das vezes você viu alguém me ligando, me pedindo ajuda, eu largo tudo e paro tudo que eu tô fazendo para poder ajudar. Porque muitas vezes, DVD, eu precisei ligar para amigos meus para me ajudar. E muitos amigos largaram o que estava fazendo para me ajudar. Então, esse é o ciclo da vida, né? De você estender a mão, de você ajudar, de você sentir a dor que o outro está sentindo. Eu tenho certeza que isso enaltece o homem, enobrece o homem, de você ajudar. Quantas vezes a gente ajuda e quando termina a ajuda, nós ficamos às vezes mais felizes do que quem a gente ajudou. Então, eu não faço tatuagem no corpo, né? Mas se eu tivesse que fazer uma tatuagem, com certeza eu tatuaria essa frase. Ajuda ao próximo, amor ao próximo. Então, é o que o Pai Celestial, é o que o Papai do Céu lá, o que Deus quer que a gente faça. Que a gente ame nosso irmão, ajude nosso irmão nos momentos mais difíceis. Top. E aí, meu amigo? O Helder dá Tem aula, alguma né? coisa pra falar depois disso? Eu tenho. O Helder é um cara. O Helder é um cara muito pica, velho. Eu acho legal as pessoas terem a oportunidade de pegarem tudo isso, né? E se eu pudesse fazer um resumo aqui do que a gente falou, mostra pra mim a importância que seu pai teve na sua criação e essa criação bem feita, o quanto de bons frutos ela gerou. Tanto em você como pessoa, sua resiliência, sua adaptabilidade, a sua masculinidade, que é uma coisa que, infelizmente, também está se tornando uma coisa errada agora. Se é um homem masculino e você ensina isso para o seu filho, isso é refletido na sua filha da forma que precisa ser, então ela sabe que ela é uma menina. Você é um empreendedor extremamente resiliente, extremamente adaptável, e tudo isso começou lá atrás. Tudo isso começou com seu pai. E isso vai passar para o seu filho e vai passar para o seu neto. E é extremamente importante a função do pai no mundo. Não como pai só, para o mundo. Se não tivesse o Claudir, um homem tão bom não teria sido moldado para a sociedade. Então, o pai, ele é extremamente importante para a sociedade. Infelizmente, nem sempre cumpre bem essa função, mas quando cumpre, é muito evidente. Obrigado pela resenha, cara. Henrique, eu vou falar uma coisa pra você.
eu não sou faixa preta em muitas coisas. E vou te falar que eu sou faixa branca na maioria das coisas. Mas em algumas coisas eu quero ser faixa preta. E se eu tiver que escolher um assunto para ser faixa preta, esse assunto é ser um pai melhor para minha família. Eu não quero ser faixa preta nos negócios, eu não quero ser o faixa preta dos milionários, eu não quero ser o faixa preta de muita coisa. Mas se meu filho e minha filha, ao final da minha vida, me chamar de pai faixa preta, para mim a minha missão vai estar cumprida. A gente não tem, às vezes, noção da onde isso tudo vai chegar, né? Porque, imagina só, você falou das gerações futuras, né? E as gerações futuras, elas começam na gente, né? E eu tenho certeza que um dia seus filhos vão propagar isso e até pelo exemplo deles, outras pessoas vão propagar essas coisas. Porque esse tipo de sucesso, ele deixa marca. Deixou em mim. Porque eu tive, vou falar com meu pai. Meu pai é maravilhoso, seu Miguel, um abraço. Mas teve muitos momentos que eu não quis ouvir meu pai e eu tive o Helder como um paizão. Eu tenho vários momentos disso, cara. Isso, de você levar a gente dentro de uma sala e falar, ô, mano, que isso? O que você tá Desceu o fazendo? pau. Eu lembro o dia que eu te levei no CTM. Você desceu tirou foto com o couro. Enzo na frente do CTM. Seu filho pequenininho. E, é isso, né? Deixa rastro. E a gente quis trazer você aqui pra realmente passar isso pra todo mundo que tá assistindo. Entendeu? Porque você falou que você não é um cara faixa preta em muitas coisas. Mas nisso de ser exemplo, de servir, cara, de tudo isso que você falou e tudo isso que a gente falou agora, você é. E eu sou muito grato por ter conhecido o Helder Tesolin. Porque muita coisa me ajudou demais, cara. Já levei bronca, hein? Ô, meu bebezão. Já levei bronca demais. Já te chamei tanto de meu DVD, meu bebezão. E aqui é o meu negão também. Cara, é fácil Meu demais. negão, que eu amo tanto. Parabéns pelo projeto. Eu sou fã de vocês. Estou na torcida. Para mim é um prazer imenso ter sido convidado, estar aqui. E vamos marcar outro dia pra gente só falar besteira. Sim. Hoje foi super correto. Hoje foi só... Não, é só pra galera ver que você é mais além da zoeira, entendeu? Mas, cara, obrigado por ter vindo aí. Valeu, Rick, também, por estar aí novamente. E, pessoal, manda esse papo pra frente. Comenta o que vocês acharam aqui embaixo. Curte, compartilha mesmo, porque, como a gente já falou em alguns episódios, né? O que a gente fala aqui, se fosse ser cobrado, era muito caro. E a gente tá entregando um conteúdo aí muito válido pra sua vida, pro seu crescimento, tá? Então é isso. Obrigado por quem ficou até aí e um abraço. Até mais, meus faixas. Valeu, tamo juntos, faixas. Avante palestra! Tá maluco?